Nesta aula, eu vou resolver os exercícios 7 e 8 referentes à troca de calor do capítulo 14 do livro Física 2 do Alberto Gaspar, segunda edição, 2014. Partiremos então a primeira questão, que no caso é a questão 7. Num calorímetro de capacidade calorífica 50 joules, e aqui tem quilogramas, mas não é quilogramas, é graus Celsius ou qualquer outra unidade, mas no caso, dando uma olhada na questão toda, com certeza é graus Celsius. Pequeno errinho aqui. Recapitulando, num calorímetro de capacidade calorífica de 50 joules por grau Celsius, contendo 0,2 kg de água a 20 graus Celsius, são colocadas uma amostra de ferro de 0,2 kg, 12 kg a 120 graus Celsius e uma amostra de alumínio de 0,24 kg a 80 graus Celsius. Determine a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, sabendo que não há mudança de fase e supondo que haja perdas de calor para o ambiente. Dados: calor específico da água, 4.200 joules por quilograma grau Celsius, calor específico do ferro de 4.450 joules por quilograma grau Celsius e calor específico do alumínio de 900 joules por quilograma grau Celsius. Supondo que não haja mudança de fase e que haja perdas, com certeza que é outro erro. Era para ver um não desse também nesse local aqui. Supondo que não haja perdas de calor para o ambiente, já que não tem nenhum valor referente a isto na questão que nos possibilite considerar tal situação. Então, como um problema deste envolve mais de uma substância, no caso 3, água, ferro e alumínio, além do recipiente, que é o calorímetro, que elas estão contidas, pode haver uma confusão para algumas pessoas que vão resolver. Então, para ficar uma coisa bem geral e fácil para todos, é conveniente montar-se uma tabela para organizar os dados, não que seja obrigatório. Então, na primeira coluna, você pode colocar as substâncias e o corpo, que no caso, o calorímetro, a água, o ferro e o alumínio. Essas são as substâncias ou corpos envolvidos no problema. Na segunda coluna, coloca-se a quantidade de calor. Para ficar melhor a notação, ao invés de ficar colocando as iniciais, como temos água e alumínio, ficaria um pouco confuso, já que as duas iniciam com A e também é complicado colocar o nome completo. Vamos chamar de Q1 a quantidade de calor do calorímetro, Q2 para a água, Q3 para o ferro e Q4 para o alumínio, para simplificar a notação. Como a quantidade de calor depende do produto da massa pelo calor específico e a variação de temperatura. Esta é a nossa equação fundamental da calorimetria. Então, sempre que for resolver um problema desse, temos que ter em mente todas as ferramentas que se vai trabalhar. Esta é uma delas. A outra é a capacidade térmica, já que vamos precisar para o calorímetro, que é a relação entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Mas a mesma capacidade calorífica ou térmica pode ser calculada também pelo produto entre a massa e o calor específico. Então, tendo isso em mente, podemos montar com facilidade a tabela. Como a quantidade de calor depende da massa, o calor específico e a variação de temperatura, é só montar a tabela seguindo esta ordem e os dados já ficam organizados. A segunda informação é a massa. A terceira, o calor específico. A quarta, a variação de temperatura. Só que a variação de temperatura depende da temperatura final e da temperatura inicial. E o ΔT é a temperatura final menos
a inicial. Veja como isto facilita bastante a organização dos dados e até os possíveis cálculos. Como no caso do calorímetro, não temos a massa e o calor específico isolado, temos que fazer o produto dessas duas informações. Então vamos tirar aqui esta linha. Recapitulando a questão. Num calorímetro de capacidade calorífica ou térmica de 50 joules por grau Celsius, então coloca-se no Q1 50 para o espaço onde tem massa e calor específico, joules por grau Celsius. E continua lendo a questão e preenchendo a tabela. Contendo 0,2 kg de água. Onde, como colocamos Q2 para água, coloca-se no lugar do M 0,2 kg. A 20 graus Celsius, ou seja, a água está numa temperatura inicial de 20 graus. Veja que a terceira informação coloca-se no seu respectivo lugar T0, que é a temperatura inicial, 20 graus Celsius para a água. Continuando. São colocadas uma amostra de ferro de 0,12 kg. Então essa é a massa do ferro, 0,12 kg. E assim vai preenchendo a tabela. A 120 graus Celsius, que é a temperatura inicial. E uma amostra de alumínio de 0,24 kg a 80 graus Celsius. Temperatura inicial do alumínio, 80 graus Celsius. Determine a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico. Se ele está pedindo a temperatura de equilíbrio no sistema, no equilíbrio térmico, significa que o calorímetro, a água e o ferro vão ficar na mesma temperatura. Então, o T é o X da questão. Vamos destacar aqui de vermelho. T, T, T e T. Ou seja, a temperatura final é a mesma para todos, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Este vai ser o valor procurado. Continuando. Determine a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, sabendo que não há mudança de fase e que não haja perda de calor para o ambiente. Dado que o calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius, coloca-se na tabela 4.200 joules por quilograma grau Celsius. O calor específico do ferro é 450 joules por quilograma grau Celsius. E o calor específico do alumínio, 900 joules por quilograma grau Celsius. Com todos os dados colocados na tabela, podemos agora calcular a variação de temperatura. Veja que no calorímetro não coloquei a temperatura inicial, mas lendo as duas primeiras linhas tem num calorímetro de capacidade calorífica 50 joules por grau Celsius, contendo 0,2 kg de água 20. Se ele já contém água a 20 graus Celsius, significa que ele está na mesma temperatura da água. O ferro e o alumínio foram inseridos depois. Então vamos calcular a variação de temperatura para o calorímetro e as demais substâncias, água, ferro e alumínio. Como a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, então o ΔT para o calorímetro será igual a T menos 20, que é a temperatura final de equilíbrio que não é conhecida, menos o 20 a inicial. O ΔT para a água também será T menos 20. O ΔT para o ferro, T menos 120. E o ΔT para o alumínio, T menos 80. Com toda a tabela preenchida, como no caso, basta agora aplicar o princípio da conservação da energia, que diz que a soma das quantidades de calor trocadas entre todos os corpos dos sistemas tem que ser igual a zero. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4
tem que dar igual a zero, ou seja, não pode haver acréscimo nem desaparecer energia. Como a equação fundamental da calorimetria é mc ΔT, esta vai ser aplicada para água, ferro e alumínio. Como o calorímetro não obedece exatamente a esta equação, temos que inserir a capacidade térmica, que é mc, ou seja, substituindo mc por a capacidade térmica, esta equação se modifica e fica que a quantidade de calor, que é mc ΔT, sendo mc Ct, ficará Ct ΔT, que é referente ao Q1, que é a calorimetria, ou calorímetro. Continuando. Como o Q1 é o calorímetro e o Q1 é dado por C ΔT, vamos chamar de C1 e ΔT1. Como o Q2 é para água, vamos chamar de M1, C1, ΔT1. Para o Q2, M2, C2, ΔT2. Mais, só um pequeno detalhe aqui, um pequeno equívoco. Aqui não é 1 e nem aqui é 2. Aqui é 2 e o terceiro, que chamamos de 2, é o 3. C3 ΔT3 mais M4 C4 ΔT4. Tudo isso tem que dar igual a zero. Veja que as três últimas equações são iguais, que é a equação fundamental da calorimetria. Só a primeira que é diferente por conta do calorímetro, que não trabalhamos com calor específico, mas sim com uma capacidade térmica. Então, CT1. Colocando os valores da tabela, vemos que a capacidade térmica do calorímetro é 50. A sua variação de temperatura ΔT é dada ao final da tabela, T menos 20. Mais o M2, o C2 e o ΔT2 é referente à água, que é o Q2. Os valores estão na tabela, 0,2 de massa para água, calor específico 4.200 para água, e a variação de temperatura da água também ao final da tabela, T menos 20, mais os valores com índice 3 são referentes ao ferro, Q3, valores na tabela, 0,12, 450 e a variação de temperatura T menos 20. O mesmo raciocínio para o alumínio de índice 4, 0,24 na última linha, 900 multiplicado pela variação de temperatura T menos 80. Tudo isso tem que dar igual a zero. Resta-nos agora fazer as manipulações matemáticas. Fazendo a propriedade distributiva, vamos ter 50 que multiplica T e 50 que multiplica 20. Então teremos 50T menos 1000. Posteriormente, podemos eliminar o zero no 0,2 com um dos zeros do 4.200. Então fica 2 inteiro e 420. 2 vezes 420, vamos ter 840, que multiplica T menos 20, mais 0,12 multiplicado por 450. 0,12 multiplicado por 450 nos dá o valor de 54. Trocando aqui a cor. Vezes T menos 120. Mais, agora teremos 0,24 multiplicado por 900. Como 0,24 tem duas casas após a vírgula, podemos eliminar essas duas casas e o 24 fica inteiro, com dois zeros no 900. Então teremos 24 multiplicado por 9, o que dá 216. Tudo isso multiplicado por T menos 80. E assim temos a primeira parte das contas matemáticas.
Continuando, teremos 50T menos 1000 e fazendo uma nova propriedade distributiva com os termos restantes, multiplicando pelos termos dentro do parênteses, teremos 840 multiplicado por T, 840T. 840 por 20, 16.800, mais 54 por T, 54T. 54 por 120, 6.480. 216 por T, 216T e 216 por 80, 17.280. Tudo isso igual a zero. Agora temos que calcular os termos semelhantes. 50T com 840. Teremos 890T. Mais o outro termo semelhante restante, que é o 54T com 216T, que vai dar 270T. Veja que agrupando aos pares facilita o cálculo. Continuando, os termos restantes são 1000, 16.800, 6.480 e os 17.280, que são os termos independentes da incógnita T. Pegando 1000 com 16.800, teremos 17.800. 6.480 com 17.280, teremos 23.760, igual a zero. Aqui faltou um zero aqui, só fazendo a correção. Aqui temos 890T. Para não se perder, esta foi a soma de 50T com 840. Foi só engolido um zero aqui. Então, 890T com 270T é 1160T. Menos, somando 17.800 com 23.760, teremos 41.560, igual a zero. Passando 41.560 para o segundo membro, teremos que 11.160T igual a 41.560. Como o 1.160 está multiplicando, vai para o segundo dividindo, teremos 41.560 por 1.160, o que nos dá como resposta um valor aproximado, eliminando o zero para simplificar, de 35,8 graus Celsius. Esta é a temperatura de equilíbrio do sistema. Questão 8. Para determinar o calor específico de um metal, utiliza-se um calorímetro com 100 gramas de água. Inicialmente, com o calorímetro e água a 25 graus Celsius. Coloca-se mais 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Depois de algum tempo, o sistema atinge o equilíbrio térmico a 37 graus Celsius. Veja que o problema é dividido em duas partes, já que há atingido equilíbrio térmico nesta situação. Então vamos aqui dividir o problema nessas primeiras linhas até a primeira temperatura de equilíbrio térmico, 37 graus Celsius. Em seguida, coloca-se no calorîmetro uma amostra de 250 gramas do metal a 20 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura final de equilíbrio de todo o sistema torna-se 35 graus Celsius. Vemos que agora esta é a segunda parte do problema. E a nova temperatura de equilíbrio será 35 graus Celsius. Determine, letra A, a capacidade calorífica do calorímetro. Essa capacidade calorífica
vai ser determinada na primeira parte do problema. E o calor específico do metal com a segunda parte. Esta é um princípio, uma tática experimental para descobrir o calor específico de um material qualquer, um metal no caso. Este procedimento é necessário em duas partes, porque quando utiliza-se o calorímetro não se sabe a capacidade térmica deste. Então, divide-se em duas partes. A primeira para achar a capacidade térmica do calorímetro e depois parte para o problema principal, que é o calor específico do metal. Dado que o calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Para simplificar, como já pegamos o raciocínio da questão anterior, faremos agora o procedimento mais rápido. Montaremos a tabela sem colocar as unidades, que simplifica mais ainda a notação, tendo em mente sempre as ferramentas de trabalho, que é a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT, a capacidade térmica, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou a capacidade térmica, que é a massa vezes o calor específico. Sendo a capacidade térmica a massa multiplicado pelo calor específico, veja que na equação fundamental podemos modificá-la. Teremos Q igual a C, que é a capacidade térmica, vezes ΔT, de duas maneiras diferentes. Ou poderíamos apenas ter pego a equação abaixo e ter feito o produto dos meios, o que resultaria na mesma equação, Q vezes 1, Q, CT vezes ΔT. Continuando. Como já lemos a questão e tendo todos os dados em mente, e usando o mesmo raciocínio da questão anterior, vamos montar a equação Q para cada uma das substâncias, sendo que primeiro teremos o calorímetro, depois água, só fazer uma troca aqui de lugar. Colocaremos antes desse traço calorímetro, água, só que a primeira água já está no recipiente a 25 graus Celsius. Temos que distinguir muito bem isso. Depois disso é acrescentado mais água. Só que esta água ela vai estar numa temperatura um pouco mais alta, 50 graus Celsius. Ou seja, temos três substâncias. Então, teremos que Q dividido em três partes. Q1 para o calorímetro, Q2 para a água a 25 graus Celsius e Q3 para a água a 50 graus Celsius. Como essa equação depende da massa, primeiramente temos um calorímetro no qual tem 100 gramas de água. Coloca-se 100 gramas. Inicialmente, com o calorímetro e a água a 25 graus Celsius, ou seja, MC, temperatura final, temperatura inicial, e ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, como feito anteriormente. Esta temperatura inicial é 25, tanto para calorímetro como a água a 25 graus Celsius. E também tem mais um errinho aqui. Esses 100 gramas não é do calorímetro, 100 gramas da água. Como a capacidade calorífica ou capacidade térmica do calorímetro é desconhecida, vamos destacar em vermelho, CT, capacidade térmica. Este é o nosso X da questão. Continuando, são 100 gramas de água, dado que o calor específico da água está no final da questão, 4.200. Então coloca-se 4.200. Água a 25 e água a 50 não há distinção, o calor específico é o mesmo, 4.200. A temperatura de equilíbrio também é dada na questão, já tinha destacado em vermelho, 37 graus Celsius. Como é a temperatura de equilíbrio, essa temperatura é a mesma para os três, 37.
Como a água acrescentada está a 50 graus, esta é a temperatura inicial. E foi acrescentada uma massa de 150 gramas. Acrescenta-se na tabela. Ou seja, temos todas as informações necessárias. A variação de temperatura para cada uma será ΔT, temperatura final mais inicial. 37 menos 25 é 12. 37 menos 25, 12 novamente. E 37 menos 50, menos 13, já que o 37 é menor do que 50. Veja como eu falei, não coloquei as unidades. E como já pegamos o ritmo anteriormente, podemos fazer essas pequenas contas diretamente para simplificar. Deixei algumas linhas em branco aqui, pontilhadas passando, para a segunda parte do problema. Pelo princípio da conservação da energia, estamos resolvendo a letra A soma das quantidades de calor trocado pela água a 25 e água a 50 e o calorímetro, Q1 mais Q2 mais Q3 tem que ser igual a zero. Então, Q1 é do calorímetro, é dado pela equação colocada abaixo, CT ΔT. Então, teremos CT1 ΔT1. Q2 é pela primeira equação, MC ΔT. Então, será M1 C1 ΔT. Mais uma vez, não é M1 e nem C1, já que usamos o índice 1. É M2 C2 ΔT2 mais M3 C3 ΔT3 para água a 50 graus Celsius. Isso igual a zero. Depois de montada o problema, é só substituir os valores. CT é o X da questão destacado em vermelho. Repete-se. Vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Já temos na questão 12 na primeira linha. Mais M2, que é a massa. Como as massas estão em gramas, 100 gramas e 150 gramas, temos que lembrar que para colocar em quilos, basta lembrar que 1 quilo tem 1000 gramas. Se 1 quilo tem 1000 gramas, dividir 100 por 1000 dá 0,1 kg. Se dá 0,1 kg, podemos, aqui no problema, 0,1 kg. E os 150 gramas, também dividido por 1000, vai nos dar, eliminando um zero, 0,15 quilos. Ou seja, é só pegar e acrescentar a vírgula antes dos 150. Fica 0,15. Eliminei o zero ao final, porque são desnecessários. Então teremos a massa da primeira água 0,1 multiplicado pelo calor específico 4.200 e a variação de temperatura 12. Para a terceira, que é a água 50, a massa é de 150 gramas, ou 0,15 kg. O calor específico também é 4.200, já que é a mesma substância água. E a variação de temperatura menos 13. Tudo isso tem que dar igual a zero. Basta agora efetuar as operações matemáticas. CT vezes 12, 12CT. Teremos agora 4.200 multiplicado por 0,1. Posso eliminar o zero com o zero de 4.200. O 1 ficou inteiro, pode eliminar-se. Teremos 420 vezes 12, o que nos dá um valor de 5.040. Mais, ou melhor, podemos já fazer o jogo de sinal. Mais com menos do 13, menos 0,15 multiplicado por 4.200, o 0,15 tem duas casas decimais e o 4.200 dois zeros. Podemos eliminar as duas casas com dois zeros. Então fica 15 vezes 42, o que nos dá 5.040 multiplicado por... Opa! Li o número errado e fiz errado aqui. 630 multiplicado por 13 igual a 0. Continuando, 12CT será igual a 12CT mais 5.040. Teremos 630 multiplicado por 13.
630 por 13 dá 8.190, igual a zero. Continuando, 12 CT mais 5.040 com 8.190. Sinal do maior menos, sobra 3.150, igual a zero. O 3.150 vai para o segundo membro, 12 CT igual a 3.150. O 12 está multiplicando, vai para o segundo dividindo, teremos CT igual a 3.150 dividido para 12, o que nos dá como resposta 262,5 joules por grau Celsius. E esse é o calor, a capacidade calorífica ou capacidade térmica do calorímetro. Letra A resolvida. Após determinar a capacidade térmica do calorímetro, que era, digamos, um ingrediente necessário para a segunda parte do problema, que envolve a descoberta do calor específico do metal, podemos voltar para a tabela inicial. Veja que deixei um espaço ao fim da tabela. Em seguida, coloca-se no calorímetro uma amostra de 250 gramas do metal a 20 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura final de equilíbrio do sistema é 35 graus Celsius. E o calor específico do metal é justamente a incógnita da questão, por isso não é dado. Então, vamos destacar em vermelho o calor específico do metal na tabela. E chamaremos de Q4 este valor. E aqui é o metal ao final da tabela. E a massa é de 250 gramas, a qual transformaremos pelo mesmo raciocínio anteriormente. A temperatura inicial do metal é 20 graus Celsius. E a nova temperatura de equilíbrio, 35 graus Celsius. O que vai dar uma variação de temperatura ΔT de 15 graus Celsius. 35 menos 20, 15 graus Celsius. Mas veja que a tabela como um todo vai sofrer uma modificação. Os três valores na primeira parte, dados como 37 para a temperatura final de equilíbrio, tem que ser modificado para a nova temperatura de equilíbrio, que é 35. Já os demais valores serão os mesmos, massa e calor específico. Com um pequeno detalhe, a variação também vai ser alterada para os três primeiros, já que o 37 vai ser 35 para as três, calorímetro, água 25 e água 50, que há uma nova ordem no sistema. Então a variação de temperatura vai ser 35 menos 25, que dá 10. 35 menos 25 também dá 10. 35 menos quanto? É aí que está o problema. Qualquer um faria o raciocínio dessa maneira, mas há um pequeno detalhe aqui. Qual o problema? Como a nova temperatura de equilíbrio é 37, simplesmente colocando a última linha que eu coloquei, daria um pequeno erro, como eu acabei de cometer aqui. Vejamos. O valor de 37 vira 35, só que o valor anterior, que era 25, 25 e 50, agora é 37, que é o equilíbrio anterior. Estava esquecendo desse detalhe. Por isso, a maneira mais adequada para não haver erro é refazer a tabela com os novos dados. Vejamos como fica a nova tabela.
Refazendo a tabela anterior, como observado e destacando que o calor específico do metal é a nossa incógnita, veja que temos o calorímetro e os seus valores, de acordo com a definição Q igual a MC delta T, sendo que o produto MC é a capacidade térmica do calorímetro, que já foi determinada na letra A, 262,5 joules por grau Celsius. A temperatura inicial do calorímetro nessa segunda parte do problema é 37. Lembrando que tanto o calorímetro como a água que foi colocada a 25 graus e a água a 50 graus na primeira etapa do problema atingiram o equilíbrio térmico em 37 graus Celsius, ou seja, a temperatura final da primeira parte do problema será a temperatura inicial da segunda parte, porque na segunda parte do experimento há uma nova temperatura de equilíbrio, que é 35 graus Celsius, quando acrescenta-se o metal numa temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, por isso que os quadros estão marcados como 35 graus Celsius na temperatura final. E o único que está com temperatura inicial diferente é o metal a 20, porque, digamos, ele entrou no sistema agora. E a massa da água, a 25 e a massa da água 50, são os valores já calculados, 0,1 kg e 0,15 kg. Já o metal tem massa de 250 gramas, fazendo como anteriormente, que 1 kg são 1000 gramas, basta pegar os 250 gramas e dividir por 1000. Cortando o zero, teremos 0,25 quilos. Então, esse 250 serão 0,25 quilos para o metal, colocando em quilogramas. A temperatura final é 35 para todos os corpos. T0, que é a temperatura inicial para os três primeiros que já estavam em equilíbrio, é 37. Temperatura inicial já para o metal 20, como falado. E a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final e inicial para cada um. Para os três primeiros que estavam em equilíbrio com 37, entrando em equilíbrio novamente com a temperatura de 35, terão variações idênticas, negativas, já que a temperatura final vai ser menor que inicial. 35 menos 37, menos 2 para os três. Já para o metal, que foi colocado no sistema a 20 graus Celsius, entra em equilíbrio com 35 graus, ou seja, aumentou 15 graus Celsius. 35 menos 20, 15 graus Celsius, que é a variação. Então, para determinar, como está destacado de vermelho, o calor específico do metal, basta aplicarmos o princípio da conservação da energia para os quatro. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 tem que ser igual a zero pelo princípio da conservação da energia. O único que vai ter uma definição diferente é o calorímetro, como já falado anteriormente, que é definido como a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, colocado com o índice 1, CT1 ΔT1. Procedendo da mesma maneira para Q2, teremos M2, C2, ΔT2, para Q3, M3, C3, ΔT3, e para o quarto, M4, C4, ΔT4, igual a zero. E como fizemos anteriormente, basta substituir os valores. O único valor que não vai constar aqui na tabela é só o C4, que é na quarta linha, ou seja, o Q4. Todos os outros valores já estão pré-definidos na tabela. O C, que é a capacidade térmica, 262,5, fica multiplicado pela variação de temperatura, menos 2, mais M2C2 ΔT2 é a segunda linha, referente a Q2. Então é 0,1 que multiplica 4.200, que multiplica menos 2. Mais, vamos para a terceira linha, que é Q3, 0,15, que é M3, multiplicado por C3, 4.200, multiplicado por ΔT3, que é menos 2. Na quarta linha e última, é 250 gramas, que é 0,25 quilos, C4 é o X da questão, repete, e ΔT é 15. Tudo isso tem que dar igual a zero. Fazendo agora
somente as manipulações matemáticas. Teremos 262,5 multiplicado por menos 2 nos dá menos 525. Multiplicando 0,1 por 4.200, podemos eliminar um zero decimal com um zero do 4.200. Teremos 1 multiplicado por 420. Como 1 é neutro, podemos eliminá-lo. 420 por menos 2, multiplicado dá menos 840. Teremos agora, como anteriormente, 0,15 por 4.200. 4.200, dois zeros, 0,15, duas casas decimais. Podemos eliminar duas casas decimais com dois zeros. E teremos 15 vezes 42, que dá 630. O que é o sinal de menos? Mais com menos do menos 2, fica menos 630, já fazendo o jogo de sinal, multiplicado por 2. Teremos adiante 0,25C multiplicado por 15, o que vai dar mais 3,75C, igual a zero. Todos os termos são independentes de C, que é a incógnita. Então, podemos calculá-los entre si. Menos 525 menos 840 dá menos 1.365. Menos 630 multiplicado por 2 dá menos 2.260. Mais 3,75C. Isso igual a zero. Como temos dois termos semelhantes, ou independente de C, menos 3.365 menos 1.260, podemos somá-los e conservar o sinal, que vai dar menos 2.625 mais 3,75C igual a zero. Este valor pode ser passado, destacado em vermelho, pode ser passado para o segundo membro e troca o sinal. Então teremos 3,75C igual a 2.625. Como 3,75 está multiplicando, podemos passá-lo para o outro lado dividindo. Teremos C igual a 2.625 dividido por 3,75, o que nos dá um valor para o calor específico de exatamente 700 joules por quilograma grau Celsius. Esse é o calor específico procurado para o tal metal. E assim está resolvido o problema 8.